Agora sim, tá na hora da gente entender, mergulhar mais no assunto da saúde. Você viu que o tema de hoje é muito interessante. Fica ligado, aumenta o som, porque você vai poder tirar muitas dúvidas quanto à sua alimentação. E tem gente que diz o seguinte: Teru, passei a minha vida inteira comendo assim, meus pais se alimentaram assim, meus avós viveram até a velhice muito bem. Será que vale a pena mesmo mudar? Você precisa acompanhar o programa de hoje para entender que toda mudança é válida, nem que seja no final da vida, viu? Hoje eu trouxe para você um pensamento de Pitágoras, que diz o seguinte: com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Olha só que interessante, né? Nesse corre-corre da nossa vida, às vezes a gente deixa de fazer coisas importantes, especialmente com relação à saúde, alegando falta de tempo. Mas você viu, né? Pitágoras já disse, com organização e tempo a gente consegue fazer tudo e bem feito. Fica com esse pensamento, escreve, anota aí, cola na sua geladeira, cola aí no espelho do seu banheiro para que você seja disciplinado, disciplinada e consiga alçar voos mais altos. Bom, Dr. Rodrigo está com a gente. Você talvez já tenha visto muito do material que ele publica na internet, alguns vídeos falando sobre saúde. E hoje a gente vai falar de um assunto, eu diria até, doutor, um tanto quanto polêmico. Porque existe muita dúvida com relação ao consumo de laticínios, ao consumo de glúten, ao consumo de itens que estão na nossa dieta por anos, por gerações acompanhando a nossa família. Qual é o problema da gente apenas repetir um ato sem pensar muito no que está acontecendo internamente? Realmente, Teru, na verdade, é uma quebra de paradigmas. É uma quebra de paradigmas, já que desde a infância nós estamos falando de alimentos como o leite, né, a mamadeirinha. Então, é um tema que é bem polêmico. O pão nosso de cada dia. E às vezes as pessoas, elas falam, mas como você vai falar mal do trigo se o pão está na Bíblia? Mas aquele pão era um outro trigo. Então, assim, existem muitas situações que mudou tanto na agropecuária para otimizar a produção e, ao mesmo tempo, prejudicou o nosso intestino, por exemplo, no caso do glúten, que a gente vai falar e explicar bem aqui hoje. Mas tem muitas situações que são verdades absolutas na nossa mente por questões de desde a infância e isso tem que ser quebrado. Se você quer resultados diferentes, tem que fazer algo diferente. Então, é isso que nós vamos falar. Acho que a gente precisa primeiro entender como é que funciona a digestão ou a absorção do glúten ou a não absorção no nosso intestino. Acho que a gente tem uma imagem para mostrar aqui e eu queria que o senhor explicasse para a gente, porque é difícil. Tem gente que fala assim, você faz pão integral, mas esse é sem glúten? Todo trigo tem glúten, por exemplo, doutor? Perfeito. É uma ótima pergunta. Todo pão tem glúten, né? Tô comendo pão integral, mas pão integral não tem glúten. Então, mas aí que tá. Quando eu falo do pão integral feito do trigo, que vem do trigo, isso é um problema porque ele tem mais glúten ainda. Ai. Ele tem mais fibra, então em algum momento pode ajudar bastante o intestino por conta das fibras. Mas por conta do glúten, em algum momento pode prejudicar um pouquinho mais. Tá. E é isso que nós vamos falar nesse gráfico. Então, aqui nós temos uma forma esquemática, um desenho aqui para nós, um gráfico, onde simboliza aqui o intestino. Então, vamos imaginar que aqui é a cavidade do intestino e essas são células intestinais e os alimentos, os nutrientes chegam até essa parte e vai entrar para a corrente sanguínea. Então, ele tem que passar pelas células do intestino. E olha o que vem, o glúten. O glúten vem e ele maltrata essa junção entre uma célula intestinal e outra, onde se tem uma permeabilidade seletiva, acaba prejudicando essa permeabilidade seletiva. Aqui nós vemos também a flora intestinal, que está em harmonia e de repente chegou aqui na mucosa intestinal, nas células do intestino, chegou o glúten. E vamos ver o que vai acontecer na presença desse glúten. A gente tem aí, então, quando a gente consome qualquer alimento com glúten, pode ser macarrão, pode ser pão, pode ser uma bolacha, pode ser qualquer coisa. Tudo que contém glúten vai, de uma maneira ou outra, interferir um pouquinho na absorção, causar uma hiperpermeabilidade, ou seja, o que era seletivo acaba entrando todo mundo. Então, essa flora intestinal ajuda nessa seletividade. Pode passar a próxima tela para a gente mostrar como é que vai ficar. Olha que interessante. E aqui nós já temos o intestino, ele
lesionado, vamos dizer assim, ou ofendido, agredido, vamos dizer assim. Ele então, agredido por quem? Pelo glúten, que aqui está o verde do glúten. E aqui nós temos que outro problema que já vem. O glúten deixou hiperpermeável, então entra todo mundo aí nessa corrente sanguínea. Vem um outro problema, que é caseína. Aí a pessoa, que daí entramos já numa outra situação que é dos leites. A pessoa fala assim, eu não tenho alergia à lactose, mas o problema maior está na caseína. A lactose, ela pode dar sintomas locais, estufamento, gases, cólica. O problema, que é um inimigo oculto, vamos dizer assim, é a caseína, que nós não fomos feitos para fazer digestão dessa caseína, que o bezerro, sim, ele é o dono desse leite. Então, nós já vamos começar, eu sei que é polêmico, é quebra de paradigma mesmo. Então, eu sei que você que está nos assistindo, sua mente está falando, mas onde já se viu? Tanto se o médico minha mãe, disse que tinha que tomar leite. Um copo de leite. Eu tenho quase 15 anos de formado, eu já falei lá no início, tome um copo de leite por dia para você não se prejudicar relacionado ao cálcio. E hoje em dia já tem muitos estudos que comprovam o contrário. E aqui então nós temos que essa caseína, que é uma proteína que foi feita para o bezerro, comparado aqui então com a caseína do leite materno. A caseína do leite materno, ela é uma caseína que foi feita para o bebê. Tanto que as mães que estão nos assistindo vai saber que quando ela passou do leite do peito para a mamadeira, aquela mamadeira dava supostamente mais saciedade. Por quê? Essa era a caseína que passou a ser dada para o bebê. Aqui nós temos uma caseína que é pequenininha, de fácil absorção. Eu estou imaginando que a digestão disso aqui para isso aqui é diferente. Diferente, e isso é o que comanda a vontade do bebê de mamar. Por isso que a mãe fala assim, esse leite da mamadeira é uma beleza, dormi a noite toda. Na verdade, olha aqui, a encrenca que está dando para o bebê. Aqui já não, aqui já é. Então, por isso que a mãe às vezes tem que acordar de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, para amamentar, porque é uma absorção mais rápida. Absorve, sim, a caseína? Sim, absorve. Mas é uma absorção mais lenta, mais trabalhosa. Voltando aqui para... E no adulto, aqui já vai... Voltando aqui, e olha o que acontece. Lembra que aquelas bactérias do bem, a flora intestinal, ela era redondinha? Sim. Aqui elas já estão, vamos dizer assim, atormentadas ou preocupadas, prejudicadas, já começou a bagunçar o intestino. E aqui nós já vemos como de forma esquemática, uma cruzinha, ou seja, já mudou a flora intestinal. Isso que significa. E aqui, se eu tenho uma hiperpermeabilidade causada pelo glúten, automaticamente essa caseína ela vai ter uma facilidade maior para entrar dentro da corrente sanguínea. E na corrente sanguínea nós não devemos ter absorção de proteínas, exceto proteínas que nós fabricamos no nosso corpo, por exemplo, como a albumina, dentre outras. A questão é que essa proteína, ela acaba sendo um anticorpo, ou seja, algo estranho. O intestino do bezerro, ele consegue, vamos dizer assim, fatiar isso daqui. Fracionar para poder aproveitar. Já o organismo nosso não foi feito para isso. Aí vem o problema, um anticorpo. Um anticorpo, então, esse anticorpo, na verdade, os anticorpos vão combater essa proteína. Tá. Né? Elas se transformam num antígeno, né? Eu falei anticorpo, na verdade é um antígeno. Antígeno, anticorpo. Os anticorpos, o próprio nome já fala, anticorpos, é um corpo estranho. Vai ser combatido. Vai ser combatido. É onde as pessoas que têm asites, né, rinite, sinusite, começam a ter mais o quê? Mais crises dessas doenças, por presença do leite. Quando eu fazia plantão e eu atendia as criancinhas com 8 meses com faringite, bronquiolite, asites, aí eu perguntava para a mãe, ô mãe, passou a dar o leite de mamadeira? Sim, recentemente. Não era coincidência. Era já uma situação já previsível. E como é uma mucosa, a mucosa é essa pele mais fina que nós temos nos lábios, por exemplo, é parecida essa pele, ela se torna sensível e em todas as outras mucosas ficam mais fáceis de ocorrer as inflamações. Doutor, e nem com o passar do tempo, um adulto, por exemplo, tem condições de digerir ou de aproveitar uma caseína? Ele pode até aproveitar, mas o ônus vai ser o custo maior do que o bônus, ou seja, vai custar caro. Vai custar caro. E hoje em dia não precisa essa questão do cálcio, porque quando nós comemos
um vegetal, isso é fonte de cálcio. Então, na verdade, é mais mito e hábito. Agora, tem que ter uma alimentação equilibrada. Não adianta eu tirar o leite e não substituir por mais sementes, mais verduras no prato, né, doutor? Até o próprio leite de coco, existem muitos leites vegetais, leite de alpiste. Eu pensava que o alpiste era só comida para passarinho. Recentemente fiz um vídeo falando sobre leite de alpiste. Então, Legal. existem muitos leites vegetais que são alternativos fantásticos. E é o que eu falo para os meus pacientes, faça o teste, faça o teste. Fique uma semana, 7 dias, 21 dias sem os laticínios, para você ver o que vai acontecer. Não estou falando para você parar ou não, mas faça um teste para você ver o que vai acontecer. E você sabe, a gente já deu aqui muitas receitas de leites vegetais. Se você quiser saber, você pode acessar o YouTube. Pesquisa lá na playlist receitas de leite vegetais. Tem leite de inhame, leite de gergelim, leite de coco, leite de castanha, de aveia, de amendoim, uma infinidade de leites vegetais. Agora eu quero saber o seguinte, doutor, a nossa digestão, ela precisa acontecer adequadamente para que a gente absorva os minerais, as vitaminas, adequadamente também. Porque não adianta a gente consumir, pelo que deu para ver aqui, consumir e aproveitar do jeito errado, ou nem aproveitar. O senhor tem dicas aqui de como funcionar, Perfeito. de como promover uma digestão mais saudável? E eu já percebi que a gente precisa evitar aqueles dois itens, pelo menos dois, né? O glúten e o trigo, se eu quiser ter uma digestão mais eficiente e também me livrar de, pelo menos, ites aí, né? Diminuir as possibilidades que ocorram, né? O que eu digo para os meus pacientes é você tem que deixar o campo não fértil para as doenças, né? Eu também digo, não dá chance ao azar. Não dá chance ao azar. Então, eu vou responder a pergunta, por que eu não teria, né, tal doença? Legal. Vamos começar com uma aqui, que é a mastigar bem. Mastigar bem. A digestão, ela começa na boca. O tubo digestivo, ele vai da boca ao ânus. Então, assim, é um tubo, o próprio nome já disse. E ele é tudo conectado. Ele não tem uma questão que divide e separa e, de repente, eles conectam novamente. É contínuo. Então, assim, eu tenho que começar a mastigar bem os alimentos, já que eu começo... É como se fosse uma linha de produção. Então, a linha número 1. Se a linha número 1 faz bem, o estômago ali já vai pegar e já vai continuar essa linha de produção. Não maltrata e não força a máquina, vamos dizer assim, essa máquina perfeita que é o nosso corpo. E para mastigar bem tem que ter os dentes íntegros. Então, Perfeito. se tem dente, ou se até tiver como uma prótese, dentadura, não sei, tem que estar mastigando bem, triturando bem o alimento, né, doutor? Perfeito. E quando nós vamos para dentes saudáveis, aí é com a parte da alimentação. Se alimentando bem, os dentes já ficam melhores, mais fortes, diminui chances de cáries, ou seja, é uma série de situações que uma situação leva a outra, né? É um Nesse caso ciclo. positivo, né? Sim. Então, mastigar bem seria número 1. Escolha do alimento, acho que talvez número 1, 0, né? E aqui, mastigar bem, número 1. Número 1. A questão é que também que quando você mastiga mais lentamente os alimentos, nós estamos contando aqui para o nosso intestino que eu estou dando os alimentos de forma um pouco mais devagar. E nós temos um hormônio que se chama grelina. Esse hormônio ele é liberado quando chega até certo nível do intestino. E se eu como muito rápido, não dá tempo daquele alimento chegar no intestino. Então, em outras palavras, se você come devagar, você come menos e está mais saciado. Porque se você come muito rápido, não deu tempo de liberar essa grelina. E de repente a pessoa comeu, está se sentindo mal, está se sentindo, puxa, exagerei. Porque não deu tempo de liberar esse hormônio. Da grelina funcionar, da grelina agir. Sim. Qual seria o próximo item que a gente precisa se atentar também na hora da digestão? Aqui nós falamos, relacionado ao que foi mostrado, diminua trigo e laticínios, é o que eu falo também para os meus pacientes. Você não precisa parar. Tenha só um dia, um sábado à noite, um domingo de dia, se você quiser, para você comer uma pizza, se você quiser, enfim. Mas o pãozinho todo dia, verdadeiramente, não é para uma pessoa que quer ter uma saúde blindada, Legal. Um envelhecimento saudável, longevidade. Tá. E tem muitas pessoas que dizem, eu não tenho medo da morte. Tá, tudo bem, mas você tem medo de chegar muito doente lá no final. De sofrer até a morte. Sofrer, com certeza. Vamos para o próximo item, vamos analisar. Líquido nas refeições. Aí é um tema também Polêmico. que é polêmico. Líquidos nas refeições. A questão é que não é nada mais do que um hábito. Nada mais do que um hábito. Quando eu faço ingestão de líquidos junto com as refeições,
eu estou diluindo o ácido clorídrico no estômago. Diluindo o ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico, eu estava esperando ali a proteína principalmente, é como se fosse uma panela ali que está com aquele ácido borbulhante, vamos dizer assim, né? Para que as pessoas lá em casa entendam. E aquele ácido foi diluído. Automaticamente, o que aconteceu? A digestão prejudicou. A digestão prejudicou. Então, a proteína, ela tem que começar a transformação em aminoácidos, que são frações frações da proteína. Não vai acontecer isso e vai chegar lá no intestino, o que vai acontecer? A proteína não está transformada em aminoácido e está, na verdade, é uma encrenca ao invés de uma situação positiva. Isso aí. Vamos para o próximo item, que seria diminuir antiácido. Tem gente viciado nisso aqui. Puxa vida, e se nós fazemos uma diminuição de antiácido, não só antiácido, mas também todos os remédios, mas vamos lá. Antiácido é aquele que ajuda a evitar azia, aquele mal-estar depois do almoço. Tem muitas pessoas que fazem uso de medicação sem prescrição médica, ou seja, o médico não pediu para tomar, ou seja, não orientou para tomar e está tomando remédio para qualquer tipo de dor, não vê a hora de tomar um comprimido. O problema é que isso perturba a absorção intestinal, os antiácidos, eles diminuem a produção do próprio ácido e, de repente, acaba piorando aí situações de formação do ácido clorídrico que voltamos para o anterior. Enfim, uma situação leva a outra. Legal, esse aqui fica alerta, viu, gente? Próximo item que a gente precisa se atentar. Gostei disso aqui. Legal. Salada antes das refeições. Tem muitas pessoas que elas já têm esse hábito e é muito interessante porque as saladas, elas têm enzimas digestivas, contribuem para a digestão. Só voltando rapidamente, os líquidos, meia hora antes, uma hora depois. Legal. Deixar essa janela, tá? Meia hora antes, uma hora depois, sem líquidos. Depois você acaba se acostumando. Temos o último ali. O último item aqui vinagre de maçã e abacaxi. Muito legal, os dois contribuem muito para a digestão. Vinagre de maçã tem um Como é que a gente deve usar isso aqui? Antes da refeição? Durante a refeição? O que eu uso na prática, para mim, eu uso na salada como tal. Ou seja, temperar a salada com vinagre de maçã. É rico em ácido acético, contribui na digestão dos alimentos. O abacaxi também, sempre assim, na sobremesa, se puder um abacaxi, se você tiver essa opção, é fantástico, porque contribui também para a digestão. Então, nós estamos ajudando essa nossa máquina no processo de digestão. Quero saber o seguinte, quando a gente faz mudanças e quando a gente faz escolhas, geralmente a gente sente uma diferença aqui na digestão. Tem gente que acha, eu tô comendo, mas parece que eu não comi nada, tá mais leve, parece que eu como, não me alimento. É normal sentir essa diferença logo no início? Às vezes está relacionado ao hábito, muitas das vezes, e muitas situações que ocorrem positivamente é que o volume do abdômen diminui, porque nós estamos falando do intestino, são aproximadamente 9 metros de intestino. Então é muito lugar para inflamar, e quando inflama, aumenta o volume. Então eu falo para os meus pacientes, quer perder barriga? Não é só gordura. Trata bem o seu intestino, você vai perder barriga. Ou seja, diminui e pode até medir a sua circunferência abdominal antes de começar essas mudanças. E aí, depois de 21 dias, você vai lá e mede de novo. Você vai ver que vai ter diferença. Agora, doutor, você está falando assim, né, de uma mudança estética, até que visível, digamos assim, não vamos nem chamar de estética, mas que seja visível, a diminuição do abdômen ali, mas os benefícios a longo prazo, ninguém pode negar, né, doutor? Eles não são palpáveis e como eu digo para os meus pacientes, tem muitos benefícios que você não vai conseguir palpar. Você só iria ver se você estivesse numa situação anterior, ou seja, adquirindo diabetes precocemente, hipertensão arterial, infarto aos 35, 40 anos de idade. Olha então, aí. é o contrário. É como se você pagasse um seguro. Olha, e o seu seguro, como é que tá? Não sei nada do meu seguro. Na verdade, você está fazendo uma prevenção. Você só fica sabendo que ele é bom quando você não tem ele. Não tem seguro, me roubaram, enfim. É isso aí. É isso aí, na verdade. A gente paga para não usar. Doutor, quero agradecer a sua participação aqui agora. A gente volta com ele na hora da culinária. Então, aguenta aí um pouquinho. Ótimo. E a gente fala mais sobre esse assunto também. Agora eu vou fazer uma rápida pausa. E no próximo bloco, o doutor César volta aqui falando de uma história que tem muitas lições a nos ensinar. A história de Davi, Saul e Mical também. E ainda tem receita aqui, você aprende essa deliciosa torta de limão aqui no Vida e Saúde. Eu já volto, sai daí não.